O mangá começa e a primeira coisa que a gente vê é o maior líder do país inteiro conversando com um pai e o filho dele. Ele comenta que tanto o Nagaku quanto o filho traíram a confiança dele, mas ele vai dar uma colher de chá por enquanto. Quando ele se levanta, dá pra ver que esse cara acabou de massacrar centenas de vidas em nome de uma nova política que ele inventou, e ele confere a lâmina dele. Do outro lado, o pai, que acabou de perder uma batalha feia e um monte de homens, fica lá sentado, aceitando o destino. Mas enquanto o senhor do país olha pra ele, em vez de matar e decapitar eles como de costume, ele diz pro filho pra ouvir o pedido especial dele, que ele pode casar com uma família que ele vai escolher. O filho fica meio assustado com isso e pergunta se já tem alguém escolhido pra ele. Sem pestanejar, o Lorde diz que sim, que ele tem uma parceira ótima em mente e que não vai deixar nada de ruim acontecer com ele. O filho fica super confuso e reclama que nada do que o Lorde tá dizendo faz sentido, mas ele não tá em posição de recusar ou falar mais nada. Enquanto o Lorde começa a limpar o equipamento e pegar as espadas que perdeu, cravadas em corpos em decomposição, ele grita bem alto pro garoto saber que não dá a mínima pro que ele pensa. No final das contas, ele quer que o garoto case com alguém e ele tem que fazer isso, mesmo que odeie ou queira fugir. O protagonista principal desvia o olhar, claramente sem livre-arbítrio nem poder para mudar o que vai rolar na vida dele. Ele fica enjoado com a cena na frente dele, e com uma voz triste, diz pro Lorde que vai fazer o que ele quiser. Depois de uns dias, o filho tá todo encharcado. Não só tá sendo tratado de forma bem mediana, mas ele odeia que só tem um banheiro e um vaso sanitário, e tem que esperar horas para usar. Ele reclama de como o pai dele e o chefe do pai estão decidindo tudo por ele, e se pergunta de quem é a vida afinal, se ele é só um peão para ajudar eles a fortalecerem os impérios e o controle sobre as pessoas. Enquanto diz isso, ele tá cansado, e ao se levantar, lembra para si mesmo que é o filho mais velho e precisa ajudar o pai a recuperar forças e aliados. Quando ele tá voltando pro quarto do pai, alguém abre a porta e um cara estranho diz com uma voz super creepy que tava procurando por ele. Logo em seguida, outro personagem importante se apresenta e diz que tava esperando há um tempo. Ele se apresenta como assistente para a estadia deles no castelo. O filho reclama que levou um susto, e o homem começa a dizer que é grato pelo sacrifício. Quando o filho pergunta que gratidão é essa, o homem explica que a noiva que ele vai ter é um pouco diferente do que as pessoas normais estão acostumadas. Enquanto o homem se aproxima de um jeito creepy e malicioso, o filho fica desconfortável com a personalidade e o jeito de falar dele. Decidindo reagir, ele baixa a cabeça e diz pro homem que, em casamentos arranjados assim, é comum os dois lados não se conhecerem bem e que ele vai fazer o possível para criar uma família e um relacionamento saudável. O homem logo diz que ele já fez muito e não precisa se curvar. Quando ele se levanta, o outro homem diz para parar de ser tão formal. Tata olha para cima e o homem se inclina com uma expressão raivosa, nojenta e perturbadora, dizendo que a filha dele é super bem comportada e que ele a treinou para ser obediente. Ele diz que Tata vai ficar satisfeito em ter uma garota como ela por perto. Tata fica apavorado e quer logo fugir daquele cara creepy. Enquanto isso, a família tá se preparando para ir embora. É o último dia no castelo. O pai comenta que vai ser uma viagem longa e que quer usar o banheiro, brincando que tá ansioso para dar uma cagada grande no vaso. Quando o filho vai falar algo pro pai, ele tá cheio de coisas na cabeça e decide ficar quieto. Depois de uns dias, a grande cerimônia e os preparativos do casamento já estão rolando. Gente de todos os distritos e do país inteiro chega trazendo presentes caros, e tem um monte de figurões importantes no evento. O filho em si não tá nada feliz e reclama de como o dia do casamento chegou tão rápido que ele nem processa. Agora a curiosidade toma conta e ele pensa que, para se livrar dos sentimentos ruins, o melhor é dar uma espiada no quarto da noiva e ver o rosto da esposa pessoalmente. Enquanto ele tá andando perto do lugar, duas garotas gritam no talo e começam a implorar por ajuda, fazendo um barulhão. Tata pergunta o que tá acontecendo e, sem explicar, elas só apontam. Quando ele olha pro lado, engole em seco de medo. Uma figura enorme com mãos demoníacas está fechando as mãos e se curvando de um jeito tradicional e formal. Existe, meu Deus, o capeta existe, o Satanás existe. O filho grita perguntando o que é aquilo, e as garotas choram dizendo que não sabem. Uma delas murmura que receberam ordens para atender a noiva, mas ao abrir a porta viram um monstro esperando. Tata começa a sacar o que tá rolando e repete para si mesmo que isso não pode ser.
Ao ver o brasão da família na caixa, fica claro que aquela figura é de uma família real. E quando ele vê o rosto nojento e aterrorizante da esposa que vai ter, com dentes grandes como de javali, olhos pretos com pupilas douradas e carmesim e pele dura e áspera, ele fica olhando para o monstro demoníaco e sabe que esse vai ser o último dia dele. Ele agarra o monstro e começa a arrastar pelo corredor. As pessoas veem e gritam que tem um monstro ali. Tata tá furioso e segura firme o monstro que vai ser a esposa dele. Ao abrir a porta onde o pai tá com outro homem, eles o cumprimentam. Mas ele não tá pra brincadeira. Joga um monte de monstro no chão e grita pro pai. O pai pergunta o que ele tá fazendo, e o filho começa a contar que era pra casar com uma humana, filha do Lorde Nabinaga. Em vez disso, vai se amarrar pra sempre com um monstro tão nojento que faz ele duvidar da realidade. Pra que agredir? Não tem necessidade isso! Ele grita que isso é um absurdo e diz pro pai que, se for uma tentativa de desrespeito ou insulto, eles não vão aceitar. O pai vê a noiva feia e indesejável, e o filho pede explicação. Junto com o pai de Tata, tem um rosto familiar ali. Depois de ouvir os gritos de Tata, o homem agarra o cabelo do monstro e puxa o rosto pra cima. Com um sorriso desconfortável, ele diz pra Tata que, embora a princesinha dele seja um pouco feia, ela é sem dúvida filha do Lorde Nabinaga e é chamada de Tama na região. Ele encara Tama, zomba de Tata e diz que essa vai ser a esposa dele. Tata fica destruído e sem reação. O homem continua dizendo que, mesmo se ele não gostar de uma mulher com cara e corpo de monstro, ele e a família estão na palma da mão do Lorde Nabinaga e não podem ir contra ele de jeito nenhum. Com uma cara horrível, ele diz que eles nem pensem em desafiar o Lorde. Tata se sente testado na honra e na reputação. Ele pega a espada e tá pronto para atacar o casamenteiro, mas do nada o pai de Tata grita alto e para ele bem na hora, criando um silêncio total. Tata pergunta por quê, e o pai abandona o filho completamente, dizendo para chamar umas criadas e preparar o vestido da noiva. Tata grita de dor perguntando o que ele tá falando, mas o pai encara com ódio e basicamente diz que ele não pode fazer o que quer. Ele avisa que tudo vai seguir como planejado e ele não tem escolha. Nem fugir, nem mudar nada. Tem um casamento e ele tem que encarar, totalmente impotente. Ele tem que aceitar que a liberdade que achava que tinha se foi. Ele reclama que o casamentinho foi em segredo porque a combinação era esquisita demais e ninguém estava preparado. Sentado ali choramingando a má sorte, ele percebe que vai levar um monstro como parceira única. Olhando para a suposta esposa, ele reclama que vai casar mesmo com um monstro literal. Ele começa a rever as memórias da vida e como, desde que nasceu, sempre mandaram ele obedecer. E até no dia mais importante, tem que seguir ordens. Naquela noite, enquanto toma banho, ele reclama de como a cerimônia foi exaustiva. Mas agora que está aceitando que casou, ele se pergunta como vai abraçar ou segurar a esposa com aquela forma nojenta. Pensando sem parar, ele cansa do banho e reclama para si mesmo que não consegue resolver. Ao sair e voltar para o quarto, ele reclama de como a vida toda ele teve ideais e fantasias sobre a primeira parceira e agora tudo foi pro ralo. Ao entrar, ele lembra que, independentemente do que sente, ele é o filho mais velho da casa e precisa encarar isso. A porta abre e a esposa se curva pro marido. Ele pergunta o que ela tá fazendo e ela diz com voz fraca que tem um pedido. Ele não entende por que a esposa quer um pedido na primeira noite. E, para piorar, fica surpreso que um monstro como ela fala. A esposa monstro logo diz que entende tudo e pede para ele pedir divórcio e anulação do casamento. Ele não gosta e diz que a ordem veio da corte alta e envolve o Lorde Nabinaga, então não dá para fazer. A garota monstro concorda e diz que esperava isso. Então tira uma adaga da manga e leva para o pescoço. Ela para segundos antes de furar a traqueia, que mataria na hora. Ele recua e vê as consequências. Se a monstro esposa morrer na primeira noite, a culpa cai nele. Ele teria que responder para centenas de caras que viriam para cima e poderiam encurralá-lo para não escapar, até decapitar por fugir do casamento que o grande Lorde arrumou. A casa toda poderia ser destruída. Ele pergunta se ela tá ameaçando, com cara de nojo. A esposa monstro, com voz fraquinha, responde que sabe que ele foi forçado a casar com um monstro nojento como ela, e explica que se sente mal e sabe que vai arruinar ele. Ela começa a chorar, dizendo que a vida dela pode ser ainda pior do que já é no lugar dela. Ela conta que disseram que ela ia comer poeira na nova casa. E enquanto conta como uma vez escapou da raiva e controle do pai, parece que a garota monstro não é dura,
mas sim um vaso quebrado de emoções. Olhando para o novo marido, ela começa a chorar e diz que não é ela. O pai dela a vê como uma ferramenta e prefere morrer a estragar a vida de outra pessoa. Enquanto ela está prestes a fazer algo terrível consigo mesma, ela diz para o marido para encontrar outra pessoa bonita e ser feliz com ela. Vendo isso, ele avança rápido e a derruba, gritando que se a esposa dele fizer algo ruim consigo mesma no primeiro dia de casamento, a casa inteira dele some no dia seguinte. Ele reclama que, embora ela se veja como uma ferramenta, ela claramente não é. Mas se ele for um pouco mais lento e deixar essa tragédia rolar, a família dele tá ferrada. Além do fato de que a suposta primeira esposa monstro tá prestes a fazer algo horrível, ele grita que as pessoas vão zoar a relação deles pelo resto da vida. E ele berra que não pode mudar como as pessoas veem as coisas. Mas ele diz pra ela que, se a esposa dele fizer algo assim na primeira noite juntos, ele vai ficar ainda mais chateado e envergonhado. Ele avisa que, se ela vai ser a esposa dele, precisa ser forte e entender que vão ter momentos difíceis no relacionamento. Enquanto diz isso, ele solta coisas que nem ela imaginava que ele tinha aceitado. De repente, uma garota linda surge e começa a chorar, dizendo que tá feliz em ouvir algo assim de um humano e que nunca ouviu nada parecido antes. Ele recua ao ver que o monstro aterrorizante de antes mudou completamente. Ele se afasta enquanto ela só chora como um bebê. Enquanto ela reclama, faz isso como se tivesse sido libertada de uma maldição. E ele só olha para a nova esposa chorando no talo. Na manhã seguinte, com os pássaros cantando, ele acorda com olheiras e se pergunta se já é de manhã. Ele se levanta rápido reclamando que ontem foi um desastre total. A suposta esposa monstro mudou para humana e ficou chorando sem motivo até rolar pro lado e dormir. Agora, enquanto reclama da má sorte, ele zomba que até a noite de núpcias foi pro brejo, adicionando que a noite de casamento de todo homem devia ser especial. Do outro lado, ele ouve um barulho e vê a esposa do lado de fora. Ele pergunta como ela acordou tão cedo, e enquanto ela gagueja, pergunta se ele já tá acordado. Quando ele pergunta por que ela tá fora, ela gagueja e não acha palavras para responder. Vendo que ela tá tímida e com medo, ele diz que se ela tá com dificuldade, ele pode sair sozinho. Enquanto se levanta, adiciona que se ela quer morar ali para sempre e facilitar a vida, precisa contar com ele e as criadas. Ao sair, ele diz que vão ter criadas para ajudar e desliza a porta só para ver uma figura linda que nem se compara com a de ontem. Ela diz que odiaria se alguém visse ela assim, reclamando que uns dias antes assustou um monte de gente e não quer repetir. Enquanto chora, sabendo que é um monstro e que quase todo mundo ao redor acha ela aterrorizante, ele só olha para a nova aparência e não entende como tudo tá indo tão bem, apesar de ela ser um monstro dias atrás. Ele pergunta o que ela tá fazendo com essa roupa e ela diz que queria preparar água fria e fresca para ele lavar o rosto. Ao levantar o balde, ela vê o reflexo dela e pergunta o que é aquilo. Ele começa a explicar como ela mudou completamente ontem e pergunta se ela lembra, mas ela diz que não sabe o que rolou. Ela olha para as mãos e questiona por que ainda são duras como antes. Ele tá cheio de dúvidas e quer perguntar para outra pessoa sobre isso. Enquanto ela fica pasma, começa a tocar o rosto, mas os braços empurram o balde e a água cai nela. Molhada, ela se curva para ele e pede desculpas pela atrapalhada. Como ela tá bagunçando tudo, ele vai até ela e diz que uma criada devia cuidar disso. Ele avisa que tem criadas designadas para eles e pergunta se ela sabia disso no castelo onde cresceu. Ela baixa a cabeça, dizendo que não era assim com ela. Do lado, uma criada entra perguntando se tá tudo bem e entrega uma mensagem pro Tata de que o pai quer a companhia dele. Ao ver o oposto do esperado, a esposa começa a chorar porque sabe que quase todo mundo que vê ela fica enojado. Ela tem um surto como uma criança indefesa precisando de ajuda. Percebendo que ela precisa de socorro, ele se levanta e cobre a visão da criada com o braço para proteger a esposa. Ele diz para a criada que eles só estão conversando e que vai se apressar para encontrar o pai depois. Enquanto ela vê o marido fazendo isso, a criada diz que vai avisar o pai e fica ali tentando perguntar se ele quer criadas para atender a esposa. Ele saca que quase todo mundo no castelo acha a esposa um monstro nojento e que toda enfermeira deve estar apavorada. Reconhecendo o problema, ele diz para a criada que cuida de tudo sozinho. Quando a criada sai, ele manda a esposa se levantar e a leva para um quarto mais chique. O quarto tá cheio de coisas boas e ela fica impressionada. Ele diz que preparou o quarto antes do casamento e colocou móveis e livros. Ela pergunta se pode ler os livros, e ele diz que antes de ler qualquer coisa ela devia vestir algo. Ele avisa com voz firme que, como esposa do filho mais velho, ela precisa cuidar da aparência.
Ele adiciona que não sabe para onde olhar e ela se olha, começa a implorar e pedir desculpas dizendo que vai se vestir na hora. Enquanto ele tá saindo, diz para a esposa que vai falar com o pai e que, quando voltar, quer ouvir a história dela. Isso é importante para ele, já que a esposa monstro mudou de aparência e as mãos ainda não consertaram. Cheia de graça e felicidade, ela diz que vai esperar ele voltar e se vestir direito para não envergonhar o nome da família. Ao encontrar o velho, o pai pergunta se a primeira noite foi memorável, e ele diz que não era nada do que esperava. Ele muda pro sério, dizendo pro pai que a esposa, que estava na forma de monstro ontem à noite, mudou para uma forma humana, mas os membros ainda são de monstro. O pai abre a boca em choque. Ele fica boquiaberto, e tá claro que sabe de algo. O filho começa a compartilhar a tristeza e confusão, adicionando que quer saber se a esposa é um monstro ou o quê. O pai começa a pensar direito e menciona que tem mais gente no grande castelo além do Lord Nabinaga. O filho fica pasmo e grita perguntando por que o pai ficou quieto sobre isso. Enquanto fica desesperado para saber o que a esposa é, o pai desvia o olhar e o filho saca que o pai tá sendo teimoso. Ele tá prestes a ir embora, mas o pai finalmente cede e decide revelar o segredo sombrio por trás de monstros como Tama. Ele pergunta se o filho lembra das figuras pequenas como humanos nas pilhas de corpos mortos pelo Lord Nabinaga. Eles falam dos dezenas de corpos e como o Lord matou até a geração mais nova. O clima fica pesado enquanto o pai explica que isso é usado para criar monstros como Tama. Ele adiciona que as pessoas lançam magia negra e colocam carne humana numa caixa, e um goblin nasce de cada cadáver ligado àquela carne morta. Ele adiciona que pessoas com ressentimento e ódio, logo antes da morte, podem virar um demônio mais útil. O filho fica infeliz em saber isso e pergunta por que usam uma caixa se é só uma dimensão de madeira. O pai suspira e diz que a origem é desconhecida, mas que é uma tradição de muito tempo atrás e uma maldição de um clã que não é de conhecimento público. Ele adiciona que o Lorde era obcecado em matar toda pessoa que pratica essa técnica proibida. Enquanto o filho saca a gravidade, pergunta se a esposa é uma mulher morta trazida de volta com a carne humana dela. Enquanto enlouquece, o pai diz num tom maduro que, se ele quer saber se ela tá viva, devia ir e checar sozinho. A mente dele tá fritando enquanto volta, se perguntando por que um cara normal como ele foi forçado a casar com um monstro. Ele decide perguntar pro Lord Nabinaga e pra esposa diretamente. Ele abre a porta com um arrastar alto e vê a esposa chorando com pilhas de roupas rasgadas por todo lado. Ela tá machucada e triste. Ele pergunta o que rolou e se alguém invadiu. Com voz fraca, ela chora que tentou vestir algo, mas estragou todo o vestido caro que o marido preparou pra ela. Ele saca que a suposta esposa monstro é uma garota bondosa e inocente. Ela chora que é inútil e não pode ajudar o marido nem se apresentar direito, dizendo que não tá qualificada para ser esposa dele ou de ninguém. Ele diz pra ela que uma alma ótima como a dela não devia chorar por bobagens assim, e que, já que vão viver juntos para sempre, podem superar isso devagar. Ele lembra como as criadas trataram ela e decide vestir ela sozinho, prometendo arrumar roupas especiais. Enquanto se levanta, manda ela estender as mãos. E enquanto tá amarrando e dando nó nas costas, ele acaba abraçando ela por um minuto. Ele lembra das palavras do pai sobre verificar o bem-estar dela, e fechando os olhos, ouve o batimento cardíaco e sente um calor bom, sabendo que ela tá viva e com certeza não morta. Ele cora e diz que tá pronto, pensando que não é burro o suficiente para casar com um monstro morto que ia comê-lo. Vestida, ela fica melhor que nunca. Ele pede desculpas por não ser bom em vestir mulher, e ela elogia, agradecendo por tudo. Ele saca que devia focar na nova esposa, que parece uma pessoa melhor do que ele pensava. Depois de uns dias, coisas estranhas rolam. Um camponês patrulhando as ruas vê uma névoa preta e encontra uma figura demoníaca parecida com a forma original da Tama. Enquanto o homem some e um som de mastigação segue, tá claro que ele tá sendo comido vivo e um perigo tá rondando a cidade. Do outro lado, no castelo, Tama tá tendo o cabelo longo cortado por uma criada. Tama fica super feliz com o corte final, e enquanto elogia a talentosa que cortou, a criada se orgulha do trabalho. Enquanto elas estão se divertindo pra caramba do lado, Tata entra e vê elas de boa e menciona que tá com fome pro café da manhã. Ouvindo isso, Tama quer ajudar as criadas a preparar a comida. Mas a criada-chefe lembra que ela é a chefe da família e devia agir como madame. De acordo com os códigos e tradições deles, nenhum membro da família real devia fazer coisas que o povo comum faz. Ele nota que ela tá à vontade e fica contente que a criada é gentil.
Quando finalmente ficam sozinhos, de repente o clima fica estranho e tenso. Tata acaba corando e diz pra ela com voz fraca e tímida que o novo corte de cabelo cai bem nela. Enquanto ela cora, marido e mulher ficam ali parados de vergonha, mas no fundo felizes. Enquanto comem o café, Tata aprende que coisas normais como comer com talheres são bem difíceis pra Tama. Tá claro que ser uma humana normal é complicado pra Tama. Ela luta pra usar hashes e comer sem se machucar. Quando finalmente morde, as orelhas dela tremem, o que faz Tata ter certeza que ela tá gostando da comida. Depois, ela traz uma melancia e pergunta se o marido quer um pouco. Quando ele diz que sim, Tama simplesmente esmaga a melancia inteira e oferece um pedaço grande. Ele saca que é assim que ela viveu a vida toda. Então, ele se inclina e morde, adicionando que tá ótimo. Ele fica feliz porque finalmente tem uma família e uma esposa e tá se ajustando devagar ao ritmo da vida casada. Do fundo, o pai de Tata adiciona que tá feliz em ver ele se divertindo. Tama fica envergonhada na hora e cobre o rosto enquanto Tata chama o pai. O pai sorri dizendo que é bom o casal se dar bem. Enquanto Tama sai com uma das moças, pai e filho compartilham um momento importante. Ele pergunta como a esposa tá se ajustando à nova vida e Tata explica que, embora tenha algumas limitações físicas, ela tá se adaptando de forma espetacular. O pai adiciona que a integração deles é boa mesmo, mas aí pergunta com voz fria quando ele vai dar um filho pra ele. Ele não tá brincando e Tata fica nervoso, adicionando que as crianças são uma bênção e que tudo precisa de tempo. O pai dele diz que a Tama parece uma garota que nem passou uma noite com o marido e se sente decepcionado. Ele avisa que ela precisa ser pressionada e que tem que dar um filho pro clã. O Tata fica com a mente em branco, sabendo que o pai ainda tá empurrando ele. O pai adiciona que se o Tata não for rápido o suficiente, ele vai arrumar outra pessoa para tomar o lugar e fornecer um herdeiro. Aí ele extrapolou. Assim, o clã da família continua. Ele diz que o Tata é adulto agora e precisa seguir em frente, falando que é melhor eles serem rápidos com o primeiro filho. Enquanto sai, ele avisa pro Tata que isso é o dever dele como filho ilegítimo e que ele não pode falhar. Quando o pai vai embora, ele acena pra Tama também. Mas uma coisa estranha rola. Um dos caras na comitiva do pai abre a boca e uma névoa esquisita começa a sair. Do outro lado, o Tata tá arrasado. Ele ouviu a decepção do pai e as palavras ficam rodando na cabeça dele de que precisa cumprir o dever ou vai ser abandonado de novo, como há muitos anos. Um flashback mostra como o Tata foi abandonado quando era criança. Tudo rolou tão rápido que o Tata não teve escolha, a não ser lidar com isso. Num dia ensolarado do nada, o pai dele estava se preparando para ir embora com a mãe do Tata. E enquanto o Tata pequeno pergunta para onde eles vão, os dois ficam quietos e o pai só diz pro Tata jovem que ele e a mãe vão trabalhar duro pro Lorde deles e vão ficar longe por um tempo. Achando que essa promessa falsa era tudo, um inferno à vista estava esperando pelo Tata pequeno e ele só sorri. Aí o Tata espera por dias, mas logo viram semanas, meses e anos. O coitado do Tata fica cansado de esperar e se sente sozinho pra caramba. E ele começa a especular que os pais sumiram mesmo e talvez abandonaram o filho. Enquanto as coisas com o país vizinho azedam, uma guerra sangrenta invade a cidade natal. Foi aí que ele finalmente saca que os pais nunca vão voltar pra ele. Enquanto a guerra chega no lugar dele, os soldados inimigos começam a decapitar tudo. Eles queimam todo o prédio, começam a abusar de toda a mulher. A agonia, o ódio e a destruição acabam com tudo perto do Tata. Por sorte, o Tata jovem só consegue se esconder. E enquanto se esconde com a ama de leite, ele vê decapitações e os horrores da guerra. Depois de sobreviver 3 anos na miséria total, um dia o pai dele aparece, todo bem vestido e com 2 filhos a mais. Puta que pariu, que filha da puta. Descobre-se que o pai na verdade não ligava e estava criando outras crianças. O pai diz que tá ali para pegar ele e ensinar a ser o novo chefe da família. Agora, o pai do Tata tinha adicionado um sobrenome novo atrás do nome real do Tata, significando que a mãe do Tata foi morta ou algo rolou com ela. Quando o Tata gagueja sobre a mudança de sobrenome, ele é ignorado. Tá claro que o pai do Tata ganhou o poder de algo que fez. E agora ele tá de volta para garantir ele como uma reserva ou algo assim. Foi aí que o pai vira uma figura dominadora, controlando cada aspecto da vida dele. Ele se sente como se vivesse numa maldição. Todo dia, enquanto o pai ensina e molda ele pro que quer, o coitado do Tata sempre temeu o dia em que o pai ia abandoná-lo de novo.
De volta ao presente, o Tata sente que precisa cumprir o dever como filho e cruzar todos os limites, significando que tá pronto para machucar a Tama e ir pra cama com ela com ou sem consentimento. Ficando paranoico pensando nisso, ele vê a esposa e, com medo de ser abandonado de novo se falhar, range os dentes e chama a esposa. E enquanto ela se aproxima, ele diz pra Tama que ela precisa se preparar porque ele vai pegá-la naquela noite. E hoje à noite se prepare. Eu vou lhe usar. Falando isso, ela cora loucamente. Mas o Tata decidiu afastar todos os medos e a humanidade só para cumprir as ordens do pai. A Tama, toda envergonhada, só consegue baixar a cabeça. Naquela noite, a Tama leva um susto quando a Ido, a criada, começa a confortar ela, dizendo que ela devia deixar tudo pro marido. Descobre-se que a Ido fez sapatos personalizados para Tama, mas ela fica rasgando as coisas. E enquanto a Ido diz que ela precisa tomar cuidado com as unhas. Enquanto o Tata tá voltando pro quarto, ele ouve um grito alto. Com medo do pior, ele corre para checar o lugar. O som veio do vestiário onde a Tama e a Ido estavam. E sabendo dos perigos que podiam rolar para a esposa do Tata, ele sabe que isso é um sequestro. Ele quer achar ajuda, mas cada segundo é importante, então ele decide resolver na mão. Ele sai para procurar a Tama. E enquanto corre pro mato depois de olhar ao redor, ele finalmente acha a Ido toda machucada. A voz do Tata fica desesperada enquanto grita pela esposa. Ele vê um homem misterioso prendendo a Tama numa árvore com uma espada cravada entre as mãos dela. A humanidade do Tata quebra. O homem misterioso, agindo como louco, questiona como a Tama voltou para a forma humana e adiciona que os poderes divinos dela devem estar enfraquecendo. Ele zomba dela, dizendo que ela deve estar miserável por ser uma espécie diferente e uma existência estranha. Ele alega que ela tá quebrando um juramento e que tá na hora dele fazer as honras. Enquanto coloca a espada perto da barriga dela, a 1 segundo de esfaquear, o Tata pula de longe. Ele aterrissa atrás do demônio, coloca num mata-leão e torce a cabeça dele completamente. Um barulho alto de estalo enche o ar, enquanto nervos e traqueia quebram e sangue jorra da boca do cara. Enquanto o homem cai, o Tata puxa a espada que prendia a Tama. Enquanto ela cai, o Tata gira e começa a esfaquear o demônio sem parar. Mesmo o demônio já sem vida, o Tata continua esfaqueando. E só vendo isso, a Tama fica apavorada com o próprio marido. Ela grita pro Tata parar enquanto ele para e saca o que fez. Ele se levanta da poça de sangue e a Tama começa a chorar. Depois de ouvir os choros da Tama, o Tata gira e pergunta por que ela tá chorando e se tá machucada. Enquanto se aproxima, pergunta se as feridas doem, mas ela tá com medo dele. Ele toca nela e a abraça no calor do momento. Enquanto a adrenalina explode no corpo dele, tá claro que ele pode ter feito algo sem consentimento dela. E a Tama, por outro lado, fica completamente pasma. Enquanto nota que sujou ela de sangue, explicando que estava tão imerso no momento que não percebeu. Enquanto ela começa a chorar, ele pede desculpas, adicionando que deve ser nojento. Ele tá prestes a tocar nela, mas para na hora quando saca que ela tá se afastando de propósito, parecendo assustada. O Tata sabe que ela tá com medo e pergunta se ela tá com medo dele, mesmo ele não sendo um monstro como o cara de antes. Enquanto ela pausa, o Tata fecha os olhos em dor pura e diz pra ela que chega. Ele se levanta e manda ela voltar pro quarto pra não pegar um resfriado, adicionando que vai preparar um banho pra ela. Ela pergunta se tá tudo bem com ele, mas ele diz pra não se preocupar com ele. Enquanto sai, pede desculpas com voz triste, dizendo que sente muito por assustar ela com as ações dele. Quando ele sai, ela fica mesmo assustada. Ela fecha os punhos e baixa a cabeça, lembrando das coisas aterrorizantes que rolaram. Ela chora sobre como isso é difícil para ela. Do fundo, a Ido aparece e o jeito da Tama muda completamente para feliz enquanto abraça a Ido bem forte. Enquanto isso, o Tata saca que por causa da raiva, ele simplesmente não consegue se conter mais. Ele não aguenta as lágrimas da esposa e chora que os olhos da Tama são iguais aos olhos das pessoas que ele machucou no passado. Um flashback mostra quando o Tata machucou e aleijou muita gente. Depois que o pai trouxe ele pro novo castelo e clã com a nova esposa, eles arrumam uma briga grande pro Tata. Eles escolhem um oponente em potencial e os velhos zombam dele, testando e provocando com raiva. O Tata jovem cai na armadilha, ficando orgulhoso e furioso. Enquanto briga, a raiva devora ele tanto que ele tem uma série de surtos onde solta a fúria nos outros. O Tata saca que não só brigou com eles,
Ele derrotou os 3 conselheiros que zombavam dele. Enquanto eles ficam lá sangrando por todos os lados, descobre-se que o Tata não tem controle físico sobre si mesmo quando surta. Uma garota vê ele e grita no talo que tem um monstro ali. Ele tenta explicar que eles pediram por isso, mas para e chora sobre como ele ainda é o mesmo de sempre. Paranoico, ele se lava, chorando que é um demônio e não pode se julgar melhor que os outros. Ele sente que se esperar algo normal de alguém, só tá zombando de si mesmo. Do fundo, a Tama aparece. Ela diz que não consegue voltar pro quarto porque tá com medo de ficar sem ele. Ela chora que, mesmo esfaqueada e machucada, o Tata não se recusou a ajudar ela. Ela explica que, enquanto tá paranoica, tá mais apavorada de ser uma mulher que não pode dar filhos pra ele. Ela diz que não tá com medo dele de jeito nenhum. O Tata diz que palavras não bastam. Palavras não bastam, tem que se envolver com a novinha que sente e não para. Então ela vai logo pras costas dele e senta perto. Ela diz que desde que se conheceram, ela sabe que os dois são bem parecidos. Ela fala de como se sentia sozinha no castelo de onde veio, mas sempre que tá com ele, sente que pertence a algum lugar. Ela diz que estava esperando por ele, e enquanto ele ouve isso, todas as barreiras e problemas que estava aguentando somem. A Tama chora que quer fazer parte da família do Tata e quer começar uma família com ele. Enquanto ele a abraça, eles viram um só além das palavras. O Tata luta e chora sobre como, desde criança, ele tem pavio curto e surta sempre que alguém próximo sofre. Ele pergunta se ela tem certeza que quer um marido como ele. Ela sorri e diz que sempre que ele sentir que não é mais humano, ela vai estar com ele para parar. Ela pergunta se ele ia abandoná-la se ela virasse monstro de novo. É claro. Ou será que não? Ele sorri e diz que já é tarde demais. Ele já se apaixonou por ela e não liga para a forma que ela toma. Ele sempre vai considerar ela a esposa dele. Ele pega o rosto dela e promete que nunca vai deixar ninguém tirar ela dele. Com voz carinhosa, diz que ela é a esposa dele e eles nunca podem se separar. Enquanto se abraçam, o Tata se sente livre da solidão. Ele chora para si mesmo que estar com a Tama dá para ele o senso de lar que sempre quis. Como o pai e a mãe deixaram um buraco enorme no coração dele, estar com a esposa finalmente ensina ele a amar. Ele reza para que o destino sempre os aproxime. Ele ouve o batimento cardíaco da esposa e fecha os olhos só para ver uma visão onde vários monstros agarram a Tama e a afogam num gosma preta. Os monstros cravam as mãos no coração da Tama enquanto ela grita para pararem. Um monstro puxa um coração cheio de olhos e a Tama vira um monstro sem vida a ela mesma. Os monstros ao redor parabenizam a noiva renascida, rindo e festejando enquanto a Tama fica lá como um cadáver. O Tata acorda apavorado e abraça na hora a esposa que tá dormindo do lado. Ele diz pra ela que são só os dois e eles são uma família, prometendo aceitar ela não importa a forma. Ele chora que, mesmo se for só um sonho, ele nunca vai abandoná-la. Ele beija ela e jura não deixar ninguém pegar ela. Nos capítulos futuros, uma tragédia finalmente rola. O Tata entra num quarto, onde sangue tá espalhado por todo lado. Parece que a Tama sofreu o pior destino. E enquanto o Tata encara o corpo da esposa, a primeira parte termina bem aqui.